Olá, tô ao vivo? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Hello? Hello, guys? We had a little trouble here with the link, but we created another one, and I hope you join me. Let me see. I don't know if I'm live or not. Let me try to see this here. Parece que sim. Então, vamos começar a nossa aula. Deixa eu só abrir aqui. Acompanhar vocês. Então, vamos lá. Ah, que bom. Tá me ouvindo, Seth? Tudo bem? Matthew, olá! Então, nós vamos começar conversando um pouquinho. Eu preciso saber, antes de mais nada, se vocês querem uma aula toda em português ou uma aula em inglês com um pouco de português. Português com inglês ou só português? Let me know. Let me know here in the comment section if you guys want a class all in English, all in Portuguese, or mixing both languages. Okay? I'm waiting for your comments here. And then we decide. So this is our live class, and in this class, we will learn a little bit about how to engage in a conversation, how to start a conversation. So we will learn some questions, sentences, answers, and for that, I'm gonna use, todo em português e inglês. So I'm gonna use a resource that we have here in Yes Portuguese, and it's a free resource, and after the class you can download it if you don't have it, which is an ebook that we've made years ago, and it's called Complete Guide of Brazilian Portuguese. Tá, ok, mixed, português e inglês. So mixed is winning. So português e inglês venceu. Então vamos misturar as duas línguas. So I'm gonna mix both languages, ok? Então, para começar, a gente vai usar nessa aula um recurso que a gente tem aqui, que é um e-book, que nós fizemos, é gratuito, então vocês podem fazer o download desse e-book, esse arquivo em PDF, que é um guia de português, um guia básico de português para você se comunicar. Então, se você está pensando em passear no Brasil, em visitar o Brasil em breve, se você talvez tem familiares no Brasil, você precisa dessa aula, tá? Então, você vai aprender, ou se você tem amigos brasileiros ou conhece brasileiros aí mesmo onde você está no seu país, essa aula vai ser muito importante para você, então você tem que acompanhá-la até o final, porque eu vou te ensinar frases e expressões para conversar em português. Então, para você começar a ter suas primeiras conversas, ou então para engajar numa conversa em português. Okay, I'm gonna say all that I just said in English. So, if you're coming to Brazil, if you're planning a visit to Brazil, or if you have friends from Brazil, even if they live in your country, or if you have family in Brazil, if you're married to a Brazilian woman or man, so you are going to, this class is for you, and you need to watch this whole class until the end, because I'm gonna teach you sentences, expressions, vocabulary that will help you to interact, engage in conversations. Okay, it's not, of course, it's not advanced conversation. So it's, if you already have a level of Portuguese, you improve your pronunciation, you know when to use each sentence. I'm gonna teach you right now. But if you are beginner, so then you'll be able, by the end of this class, to start talking in Portuguese with a Brazilian. Ok? Deal? Então, antes da gente começar, before we start, let me know if you are a yapper. So, if a yapper, for those that don't know, are students of our full course, our full program. If you are a yapper, please use our famous hashtag yapper in the comment section. If you're not a yapper, but you are always around, if you're always watching our classes, it will be nice to know that as well. So you can use a special hashtag that one of our students created, one of our followers created, which is hashtag
Portuholic or yes, Portuholic. Okay? And finally, if you are new, just use hashtag new or newbie, and then we know that it's your first time here with us. Ok? Olá, olá, olá. Yapper, sou Yapper. Então, temos Yappers por aqui. Olá, Willy. Olá, doutor. Olá, tudo bem? Ok, então vamos começar a nossa aula por aqui. Ok, vamos lá. Portuholic, ok, very good. Nice. Vamos lá. Então, olha só, pessoal. Esse aqui é o nosso guia. Esse é o guia que a gente, nosso e-book, que a gente tem aqui na Yes Português. E esse e-book é o que a gente vai usar na nossa aula de hoje, tá? Então, se você não tem esse arquivo, se você não tem esse e-book, eu vou depois, no final da aula, eu vou deixar o link para vocês poderem fazer o download desse arquivo, que é um material gratuito que pode te ajudar muito a melhorar, né, aprender coisas básicas em português, tá? Então, ele é um guia bem legal e é por isso que eu chamei essa aula de guia prático de conversação em português, ok? Então, vamos começar. Nesse e-book, a gente tem aqui algumas informações e aí a gente começa, que é a primeira coisa que a gente tem que saber quando vai começar uma conversa com alguém. The first thing we need to know when you're interacting with someone, when we are starting conversations, is how to greet. Como cumprimentar, né? Então, a gente vai ver aqui algumas frases, sentenças que nos ajudam a cumprimentar as pessoas, beleza? Então, se você já sabe, tá tudo bem. Então, foca só na pronúncia, ok? If you already know, it's all good. Just focus on pronunciation. Então, a primeira coisa que a gente tem é bom dia, que é a mesma coisa que good morning. So, the first sentence, bom dia. Segunda frase, dependendo do horário do dia, né? Boa tarde, good afternoon. E boa noite, good evening or good night. So in English you have both options, good evening when the night is just starting and good night when you're going to sleep, when you're saying goodbye. Boa noite em português is used for everything. Então boa noite é usado para tudo, ok? Então vamos repetir a pronúncia comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tranquilo? Me diz aí se vocês estão achando isso fácil, se tá tranquilo. Bem fácil, né? Agora a gente também tem formas de cumprimentar que não é usando os momentos do dia, que são um pouco mais formais. A gente pode dizer apenas oi ou olá. Oi ou olá são neutros, ok? Agora, se a gente tá falando com amigos, com pessoas que a gente tem intimidade, com familiares, então a gente pode usar expressões um pouquinho mais básicas, como mais informais, quer dizer, como, e aí? Beleza? Opa! Ei! Oi! Oiê! Então, essas são formas que a gente tem mais informais, que a gente usa com amigos. So, these are more informal expressions that we use especially with friends and family. E aí? Beleza? Opa! Ei! E oiê! E agora eu quero que você me diz aí nos comentários se você já viu, já usou em algum momento alguma dessas expressões. Se você já viu alguém usando, se alguém já te cumprimentou com e aí? Beleza? Okay, now I want to know in the comment section if someone have already talked to you, used one of these expressions, or if you have used them, if you already knew them before this class. E aí? Beleza? Opa! Ei! Oiê! E uma coisa curiosa que eu quero te dizer é que a palavra beleza significa beauty, literally. Mas a gente usa aqui apenas como are you alright? Ok? Is everything fine? Então, beleza é uma forma de dizer fine, it's alright, ok? Not just beauty. Right? Is everything clear for you here? Então, cumprimentamos uma pessoa, a segunda coisa que a gente normalmente faz numa conversa é perguntar como a pessoa está.
So after greeting someone, the next thing we do is to ask how this person is. So then we have formal and informal ways. Então, a gente tem maneiras formais e maneiras informais. Então, a primeira forma, a maneira formal é como vai você? Como vai você? Ou então a gente pode dizer como você está. E o mais normal numa conversa, para soar mais natural, é ao invés de dizer você, a gente diz se. So, to sound more natural in Portuguese, in Brazilian Portuguese, you can use se instead of você. Então, como vai você? Como você tá? Ou como você tá? Como você está? Como vai? So, these three expressions, these three questions are more formal ways of asking how someone is. And we have informal ways of doing that. So, we can use tudo bem, tudo jóia, como tá indo? Ok? Tudo bem. It's literally, is everything good? Is everything well? Tudo jóia is literally jury, but we use in this context just like beleza to ask if someone is fine, good. Então, tudo jóia, is everything fine? Is everything okay? E, finalmente, como tá indo? Como tá indo a vida? How is your life? Okay, how are you doing? E aí, para responder, and then to answer these questions, because if you're in a conversation and someone asks that to you, you need to answer. But if you're the one that is asking the question, you need to understand the answer, right? Então, alguém pode responder para você, tudo bem, obrigado. Tudo bem, obrigada, I'm fine, thanks. Estou bem, e você? Ou tô bem, e você? I'm good, and you? Tudo bem, e você? I'm fine, and you? Tudo, e você? Just tudo, everything, e você? Because if someone asks you, tudo bem? And you say just tudo, tudo, e você? Fine, and you? We can also say tudo certo. Is everything all right? Is everything fine? Everything is fine, everything is all right. Tudo jóia, answering to tudo jóia, tudo jóia. Tudo ótimo, maybe everything is great. So it's just as fine, but it's everything great. You can just say bem, obrigado. Então, como tá indo? Bem, obrigado. Como vai? Bem, obrigado. And Seth is saying something funny here. Suave na nave, de boa na lagoa. They are great expressions, more advanced, of course, and they are idiom, slang. Suave na nave, de boa na lagoa. Great. To write them in the comment section. And if you guys remember other ways of answering how you are in Portuguese, just please comment and I will read it, because it's important we share our knowledge, okay? We can also say mais ou menos if you're not so good, so. Ou não muito bem, not so good. E não tô bem, I'm not well. I know it's rare to say you're not well, but with someone that we have intimacy, we can do it. Então, não é muito comum responder eu não tô bem, but if you have intimacy with someone, a gente diz. Depois desse primeiro contato, o que a gente pode fazer é se despedir, say goodbye. Então, a gente pode usar tchau, que é a nossa expressão principal, tchau, que soa igual à expressão do italiano, tchau, the sound is the same, but in Portuguese it's written with T, A, C, and H, tchau, and U in the end, and in Italian it's written C, I, A, O, right? In Italian you can use tchau for both hi and goodbye. In Portuguese, you can't. In Portuguese, you can't greet someone in the beginning of your interaction with tchau. It's weird, okay? We only use tchau to say goodbye if you're leaving. Então, em português, a gente usa tchau para dizer tchau, goodbye, ok? Uma outra forma de dizer goodbye em português é adeus. Então, a gente pode usar adeus, mas adeus é um pouco mais formal e definitivo do que o tchau. Então, tchau is more informal, adeus is more formal. And adeus is more definitive. It's like you're moving to another country and probably I won't see you again. Then you say adeus.
But if you are just leaving and I probably see you another time, I can say tchau, okay? It's just a normal goodbye. Tchau. Outras formas de dizer goodbye são até mais tarde. Até mais means see you soon. Até mais tarde, see you later. Até logo, see you soon. Até breve, see you soon. Same thing. Logo e breve means the same. Até amanhã, see you tomorrow. Te vejo amanhã, see you tomorrow. Te vejo mais tarde, see you later. Te vejo semana que vem, ou até semana que vem. We can also say tenha um bom dia, tenha uma boa semana, tenha uma boa noite. And the use of tenha here means have a good day, have a good week, or have a good night. Beleza? And Seth used another slang, partiu. Yeah, partiu. And you can also say goodbye with valeu, valeu. You're leaving, say valeu. Okay? It's very informal and it's common to hear people using that here in Brazil. Okay, is that fine? So, an exercise for you. I want you to write in the comment section a small conversation just to practice. Okay? You are going to greet someone, ask how this person is, and this person will answer and ask back how you are, and then you are going to say goodbye. Okay? Can you do that? So just write that in the comment section. And Seth, I'm reading your comment. Valeu, I didn't know that one for goodbye. And you can use it to say thanks, valeu, and also to say goodbye. Valeu. Ok? Então, exercício. Vocês vão fazer um pequeno diálogo, uma pequena conversa, que vocês vão cumprimentar alguém, perguntar como essa pessoa está, a pessoa vai responder, vocês vão se despedir. Ok? Então, só para praticar, como seria uma conversa bem curtinha em que você encontra uma pessoa, cumprimenta, pergunta como ela está e se despede. Ok? So just try to answer that, to write that in the comment section right now just as an exercise. And then I'm moving to the next topic. I'm really mixing Portuguese and English. Before, while you write it there, I'm just gonna tell you a little important information. You guys are learning with me how to talk in Portuguese, how to engage in a conversation, how to start a conversation in Portuguese. And I'm going to teach you another sentences. But if you want to learn even more, you should join us at the mini course in Brazilian Portuguese that will happen by the end of this month. So in September 19th, we start the mini course in Brazilian Portuguese. So imagining a class just like that every day during a week. So you have a class, very structured class. It's not in a fixed time, so you can watch it whenever you can. You make your own time to watch the classes, and you have a lot of content, and we'll guide you how to study it properly, how to study Portuguese correctly in order to achieve your goals. So if you're a beginner, we will help you to give your first steps in the language. If you're an advanced or intermediate student, we'll show you how you can advance in the language if you feel stuck. Maybe your problem is grammar, verb conjugation. Maybe your problem is, pronunciation, being understood by people that speak Portuguese, or understand native speakers. So we show you how you can move forward and toward a fluency, toward a better communication in the language. Okay, so to register to this event, I'll leave the link also in the comment section, in the chat. So you leave you click on the link and you register if you're not registered yet. And the yappers that are here, you can and you must participate in this mini course in Brazilian Portuguese. But since you're already our student, you don't need to register. Your place is already reserved. We're gonna send you a link in our private chat, in our special channel on Telegram, or in our group on WhatsApp, okay? But all of you guys that is not a student, you need to register to guarantee your participation in the course,
Beleza? So, let me read your comments. Let me read your exercise. Então, Seth said, e aí, vocations, como vai? Ah, you're practicing together. Great. I love it. Tudo bem, obrigada, Seth. Ah, muito bom. Matthew, bom dia, como vai? E você? Tudo bem, obrigado. Tchau, te vejo mais tarde. Very good, Matthew. Andréa, oi, como vai? Tudo ótimo. Eu tô bem também. Tchau, até mais. Perfect. Seth said, André acertou na mosca. Que mosca? Acertar na mosca is an expression, and Seth just explained. In English, it would be hit the nail on the head. I didn't know that. Yeah, exactly right. Muito bom, very good. Okay, now you're going to the next step. Ok, então agora a gente vai ler uma pequena conversa, um pequeno diálogo entre duas pessoas. Uma delas eu chamei de you. Então, imagine this situation. You just arrived in a party alone in Brazil, and your goal in this party is to make new friends. You see someone and you decide to start a conversation. So then the dialogue starts. You can start a conversation with a small talk, like, olha, tá legal essa festa, né? Nossa, eu não gosto dessa música, ou nossa, essa música é muito chata. So you start with a topic that maybe, it's not meaningless, but just to interact and make this person connect with you. So you can say, for example, if you see that this person is not enjoying the music, you can say, essa música tá bem chata, né? Ou, nossa, essa banda é horrível. Or if you see that this person is enjoying the song, you can say, nossa, eu adoro essa música. And then the person just can say to you, eu também. And then you start a conversation. So these small topics, they help us to interact with people. So you just need, they are more like related to the context. The most famous topic that we can use to start a conversation is talking about the weather. So in Portuguese, we can say, nossa, tá um calor aqui, so it's too hot here. Tá um calor aqui. Or you can say, nossa, eu não trouxe casaco, tô sentindo muito frio. So I didn't bring my coat. I'm really cold. Okay? So let's imagine that that you and Anna already moved forward. So you don't need these small topics because you already did that part, okay? So you're just getting to know each other. So you can say, oi, tudo bem? Ei, tudo, e você? Tudo ótimo. Meu nome é Robert, e o seu? Eu me chamo Ana, muito prazer. Você não é daqui, né? De onde você é? O prazer é meu, eu sou da Suécia. Você é brasileira? Sou sim, eu moro aqui no Rio de Janeiro. E você? Onde você mora? Também moro aqui no Rio. Legal. Desculpa perguntar, quantos anos você tem? Eu tenho 25. E você? Eu tenho 23. Legal. Quer beber alguma coisa? Boa ideia. Vamos lá. Ok? Então agora Now I'm going to explain each sentence of this conversation, ok? Então, primeira coisa. First things first. Quando a gente aborda alguém, a gente se aproxima de alguém, a gente precisa ir devagar. Então, a primeira coisa que a gente diz é, oi, tudo bem? A gente precisa cumprimentar, como a gente já viu anteriormente. So, the first thing we need is to greet someone. And you already learned how to do that. And then we have our answers. Ei, tudo bem? So, then we start introductions. E a gente começa a se apresentar. A gente começa as apresentações. Então, you can say your name and ask her name as well in the conversation. Meu nome é Robert. E o seu? My name is Robert and yours. Então, meu nome é... It's a way of saying my name is. You can also say, eu me chamo, or so you can say, eu me chamo Robert. E você? Okay? And you're gonna see how to ask that. You can also ask, qual é o seu nome? Como você se chama?
both means what's your name. And this one is more like, how are you called? And to answer that, Ana did in the dialogue. Eu me chamo Ana. Or you can use other sentences, como meu nome é Ana ou eu sou a Ana. I'm Ana. Então, eu me chamo Ana, I'm called Ana. This is literally how we translate it. Or meu nome é Ana, my name is Ana. Ou eu sou a Ana, I am Ana. And after this introduction, we can say muito prazer. Muito prazer ou just prazer, which is really nice to meet you or nice to meet you. And the polite answer is o prazer é meu. Pleasure is all mine. Or nice to meet you too. Prazer é meu. Ou prazer em te conhecer também. Okay? Now, as an exercise, ask your names. Introduce yourself to the other people in this chat. Like, you can ask someone's name and say your name, and just say muito prazer, nice to meet you. Just let's practice it in the comment section here, okay, in the chat. So, at this moment, the person you're talking to will realize that you're not from Brazil, maybe because of your accent, and she'll be curious to know where you're from, or maybe because of your name, which is Robert, and Robert is not a Brazilian name. So then you can say things like that. Você não é daqui, né? You're not from here, right? De onde você é? Or you can ask, de que país você é? Which country are you from? Well, where are you from? De onde você é? And the answer was, eu sou da Suécia. I'm from Sweden. And then you say, I'm from some place, which in Portuguese é eu, the subject, sou, the verb ser, da, the preposition de, with an article, if necessary, and the country name in Portuguese, Suécia. Okay? So, important thing, the preposition de here will contract with an article depending on the country's name. If the country's name is feminine, so we use the preposition with the article a, so then we have da. If the country name is a masculine in Portuguese, so then we use the preposition de with the article o, then the contraction is do. Okay? So some examples for you. Sou da Alemanha, eu sou da Argentina, eu sou da África do Sul, sou da Índia, sou da China, sou da Austrália. All these countries are feminines in Portuguese. But if the country name is masculine in Portuguese, so then you use do, like sou do Peru, sou do Canadá, sou do Japão, sou do Marrocos, sou do Egito, sou do Congo, sou do Irã, sou do México. Alright? Tranquilo até aqui? I know this can be hard. Eu sei que isso aqui pode ser um pouco difícil, porque quando a gente... normalmente, em inglês, a gente nem usa artigo antes do nome do país, right? Normally, in English, we don't even use an article before country's name. So then, it's weird that we have to use it in Portuguese. But some country names, they have articles before it, but some others don't. Just like Portugal, Cuba, Angola, Moçambique. So then you say, sou de Portugal, sou de Cuba, sou de Angola, sou de Moçambique. Ok? Ok, deixa eu ver. You were talking in the comment section here, so Andrea said, oi Seth, me chamo Andrea, onde você mora? Very good. Oi Andrea, eu moro nos Estados Unidos, sou daqui. Que legal, vocês estão conversando, guys. You were having a conversation, adorei. Sou colombiana, mas moro nos Estados Unidos também. Que legal, muito bom. Ok, então, você é brasileira? We could guess people's nationality. Você é brasileira? Are you Brazilian? Ou você é americana? Are you American? You can guess someone's nationality. And this is how you ask that. So and now the person wants to know in which city you live. She or he could ask,
Onde você mora? Onde você mora? Where you live. Em que cidade você mora? In which city do you live? E para responder, a gente pode usar frases como eu moro no Rio de Janeiro. I live in Rio de Janeiro. Eu moro aqui no Rio de Janeiro. I live here in Rio. If you are in Rio. Eu também moro aqui. I also live here. Ok? Só usa essa frase se você morar na mesma cidade que a pessoa com quem você está conversando. You only use this sentence if you live in the same city as this person you're talking to. So, Seth and Andrea are from the USA. They are talking in the comment section here. So, they said, Seth said, eu moro nos Estados Unidos. Sou daqui. I live in the USA. I'm from here. And Andrea respondeu, sou colombiana, mas moro nos Estados Unidos também. She used também, which means also. Okay? And then this person just said, eu sou americana também, which is great. She used também perfectly. Okay, so this question here was, desculpa perguntar. Quantos anos você tem? Sorry to ask. How old are you? In Brazil, we avoid asking people's age because sometimes it can sound offensive or, it's very intimate to ask someone's age. So, but if you're curious, if you want to do that, there's no law against it, you can ask, but then decide to start with, sorry to ask, or sorry to bother you with this question, ok? Desculpa perguntar, desculpa te incomodar com essa pergunta, ok? Quantos anos você tem? How old are you? Muito importante. Quando a gente pergunta quantos anos você tem, we are using the verb ter, which is to have. But in English you use the verb be, which in Portuguese is the verb ser. So, you can't say in Portuguese the equivalent to English. In English you answer, I am 31 in English. But in Portuguese I use the verb ter, have. Eu tenho 31. I can't say in Portuguese eu sou 31. Ok? Eu tenho 31 anos. You can also ask, qual é a sua idade? What is your age? Ok? Agora, fizemos essa primeira conversa. Já sabemos de onde a pessoa é, qual é a idade, onde ela mora. E a gente pode terminar essa primeira interação com um convite. So, now that we introduce ourselves and then we say, we know some important things about this person you're talking to, we can make an invitation and then we go to more advanced topics. So you can say, quer beber alguma coisa? Do you want a drink? And the answer can be, oh, sorry, I can't. Não, desculpa, não posso ou não quero. But in the conversation that we saw here, the answer was, boa ideia, vamos lá. Good idea, let's do it. Boa ideia, vamos lá. Ok? Agora que vocês já sabem dessa conversação básica, te dei um guia prático aqui de conversação em português para os primeiros contatos, para você iniciar uma conversa e engajar nessa conversa e continuar, porque quando você faz um convite para uma pessoa, você vai continuar conversando em tópicos mais avançados, intermediários e avançados, vai saber outras coisas que a pessoa gosta, como música, filmes favoritos, hobbies. Então, você vai passar de nível, ok? And that's not what we're gonna do right now. So, let me say in English what I just said in Portuguese. So, today, I provided to you this basic guide of conversation. So, it's a practical way of starting a conversation with someone, the important sentence that we need to introduce ourselves, to communicate, to interact with someone, and then engage in a conversation, to continue this conversation. When you make an invitation, we understand that we keep talking, So you need more advanced topics. You probably will ask about
her favorite hobbies, her favorite colors, music, movie, work, what they do for a living, you know. So you need to move to another step. But that's not what we're gonna do today in this class because it's almost 5 now, you know, and these live classes, they are made to be a little shorter. But if you wanna know, if you're curious, you wanna know how to keep talking, how to keep engaging in a conversation, how to talk about other topics, you need to register to the mini course in Brazilian Portuguese, because there you have classes that where you learn how to talk about the past. So if you meet someone and you want to tell this person a funny story about yourself, something that happened to you, you need the past tenses. And I'll teach you the past tenses in the mini course in Brazilian Portuguese. And if you need to talk about something that you are planning to do, so you need the future tenses. And you also have classes about that in the mini course in Brazilian Portuguese. And the best part, it's a free course. So register by clicking the link that I write right now in the chat. And I'll see you in the mini course in Brazilian Portuguese, which starts on September 19th. Okay? And after the mini course, spread this news. We are going to open a new class of Yes Portuguese full program, and you have the opportunity to become a Yapper. Okay? So just put in your put in your phone an alarm or in your schedule. Just write it down. Next class of Yes Portuguese full course, class 20. We are inviting you to join us and keep going, keep learning Portuguese and improving your knowledge still this year, 2022. I know that when you make the math, the year is coming to the end. We are in September, so more 3 months and the year is coming to the end. But 3 months is enough time to study Portuguese, and then you'll be able to come to Brazil in your vacations in January or December, speaking Portuguese, having conversations, you know. So register for the mini course in Brazilian Portuguese, and stay tuned, especially in our social media on Instagram. There you let you know more about this new class of Yes Portuguese full program that opened the enrollment on September 25th. Okay, so thank you guys for being here. We see you another time. Bye bye. Ciao, ciao.